Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos tratar dos fundamentos e objetivos da Constituição de 88. É uma parte, aquela parte inicial da Constituição. Vale a pena até nesse estudo vocês voltarem no preâmbulo, dar uma lida no preâmbulo também. Vocês vão ver que essa parte da Constituição, são os artigos 1º a 4º da Constituição, também eles trazem bastante, eles refletem bastante aqueles valores, aquelas questões que já estão ali enunciadas, apresentadas no preâmbulo, tá? Eu coloquei nos slides, mas só para a gente lembrar, né? Tá aqui o preâmbulo, e a nossa Constituição começa... Opa, peraí. Eu comecei a falar como se eu tivesse... compartilhando a tela e eu não estava ainda, desculpem. Bom, aqui a Constituição, ela é apresentada, ela é iniciada, né, com um preâmbulo que a gente estudou, que não é norma constitucional, mas tem um caráter valorativo, interpretativo importante. E quando a gente faz a leitura do preâmbulo com esse título 1 da Constituição, que traz os princípios fundamentais da Constituição, que é o artigo 1º, 2º, 3º e 4º, vocês vão ver que eles são a positivação, né? Eles trazem de forma expressa e um pouco mais regulamentada exatamente esses valores, essas questões que já estavam ali enunciadas, já tinham sido apresentadas no nosso preâmbulo. Então, voltando aqui para os slides, vamos lá. Quais são, então, os fundamentos, né? Quais foram, assim, os princípios, os valores gerais que motivaram o poder constituinte originário que elaborou, que constituiu a Constituição de 88? Qual que é o pilar, né? Sobre o qual, então, quais são os pilares, né? Melhor dizendo, no plural, quais são os fundamentos desse ordenamento jurídico? E também quais são os objetivos. E aí o título primeiro chama dos princípios fundamentais, e dentro nós vamos ver tanto a questão de fundamento, né, de pilar mesmo, de base, de valor que é a base, o concreto, né, sobre o qual se erigiu toda aquela Constituição, e também quais são os objetivos, né? O que eu vou buscar lá na frente? Vocês se lembram na classificação das Constituições, né? A gente definiu que a nossa Constituição é uma Constituição programática, ela estabelece uma série de programas, uma série de metas para serem atingidos pelo Estado, né? Para serem atingidos pelo poder constituinte derivado. Então, delimita ali a atuação do Estado, e o Estado tem a obrigação de atuar buscando esses objetivos. Então, vamos lá. O artigo 1º fala: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, aqui está a escolha pelo federalismo, né, pelo princípio federativo, que a gente sabe que, inclusive, também foi elegido, além de ser fundamento, é também cláusula pétrea, né? Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, aqui no artigo 1º, além desses fundamentos listados aqui, esses 5 fundamentos, eu já tenho aqui estabelecida a questão da federação, né, de ser uma federação indissolúvel, e tem o Estado de direito e democrático. Então, não é só um Estado de direito, ou seja, não é só um Estado vinculado a uma Constituição, vinculado à ordem das leis, tá? É um Estado de direito pautado por esse princípio democrático. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eu trouxe no próximo slide alguns pontos para a gente destrinchar um pouco mais esses fundamentos sobre os quais estão a nossa sociedade brasileira, nosso ordenamento jurídico. E o parágrafo único completa: todo poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, a Constituição traz algumas hipóteses, algumas possibilidades, né, e regulamenta como que vai se dar esse exercício direto pelo povo. Em todas as outras circunstâncias, o poder emana do povo, mas é exercido de forma indireta através dos representantes. Então, o princípio democrático está estabelecido aqui já no artigo 1º da nossa Constituição, tanto no caput, quando fala que nós somos um Estado democrático de direito, e vejam ainda que o democrático está antes de ser de direito. Então, antes de sermos um império das leis, nós somos um Estado democrático. E ainda tem essa questão desse poder, dessa democracia emanar do povo. E aí vem a definição, né, o alcance do princípio democrático. Nós vamos ver que quando a gente faz a análise de forma unitária, né, de forma integrativa, de forma sistemática da Constituição, de todos esses fundamentos, a gente vai chegar à conclusão, que é algo que a gente também já mencionou em sala, que o princípio democrático não pode ser entendido unicamente como uma ditadura da maioria. Deixa eu ver aqui o que os 50% mais um acham, e o que eles acharem é lei, é constitucional, tá? Na verdade, quando a gente faz a interpretação de forma unitária da Constituição, de forma integrativa, de forma sistemática, a gente identifica que o princípio democrático, que é extraído da Constituição de 88, ele tem, inclusive, aquele viés contra-majoritário que a gente já falou em sala. Ele pode ter até o viés de ser justamente o contrário do que a maioria quer, com o objetivo de preservar, de observar, de garantir os direitos das minorias. Então, aquela ideia de que o que a maioria disse é lei, né? Ela está, vamos dizer, ultrapassada. Bom, a soberania, lembrando, vocês devem lembrar isso de TGE, né? É essa capacidade, a identificação como uma competência, um poder supremo. Então, na ordem interna, né, a soberania exercida pelo Estado brasileiro, na ordem interna, ela é suprema, né? Só existe um Estado. Ela é independente, então tem um viés também na ordem internacional, né, de não admitir a intervenção de outros estados, né? Então, eu sou um estado independente. A soberania tem também aquela perspectiva da autorregulamentação, né? Capacidade de editar suas próprias normas e regras heterônimas, ou seja, regras que vêm de outros estados, só vão valer aqui se forem aceitas voluntariamente, que é o caso dos tratados internacionais. Então, o Estado brasileiro é soberano, ele não admite que seja imposto de forma heterônoma, né? Ou seja, que uma outra soberania, um outro Estado, nos imponha penalidades ou obrigações, a não ser que o Estado brasileiro voluntariamente queira se submeter a essa ordem externa, né? A cidadania seria como um objeto e um direito fundamental das pessoas, né, dos cidadãos que estão que vivem, né, sobre a vigência desse ordenamento jurídico. A dignidade da pessoa humana como algo inerente à personalidade humana, então seria um valor espiritual, moral de todo ser humano. Aqui, com o fundamento na dignidade da pessoa humana, é a principal constatação, né, desse viés contra-majoritário da nossa Constituição. Então, a nossa Constituição não admite que a gente viole a dignidade de uma única pessoa humana, ainda que seja uma decisão de 99% das outras pessoas humanas, tá? Então, aqui já está essa característica contra-majoritária, que já dá a amplitude de que o princípio democrático previsto no artigo 1º é um princípio democrático bem amplo mesmo. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, colocou no mesmo fundamento, como um mesmo pilar, tanto o trabalhador quanto o empregador, né? A livre iniciativa significa justamente a possibilidade de
de empreender, de exercer atividades econômicas. Mas isso está junto, vejam bem, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, já está claro aqui que a livre iniciativa está limitada pelos valores sociais do trabalho, mas que os valores sociais do trabalho também devem garantir, né, que seja fomentado a atividade econômica. Afinal, são dois lados da mesma moeda, né? Quanto mais atividade econômica eu tenho, provavelmente mais trabalho eu vou ter, mais os trabalhadores vão ganhar, mas também não é assim algo automático, né? Aquela ideia do liberalismo, vamos deixar então que o próprio mercado se regule e aí as empresas vão acabar pagando maiores salários, maiores benefícios, não é assim algo tão automático. Em muitas situações se faz necessária sim a intervenção do Estado para equilibrar, mas já está aqui como fundamento da nossa Constituição, do nosso Estado brasileiro, que essas duas vertentes, né, elas foram postas sobre o mesmo pilar. Então, elas têm que ser trabalhadas de forma harmônica. E o pluralismo político, no que diz respeito ao pluralismo político, é muito importante a gente observar que é muito mais amplo do que eu ter uma pluralidade de partidos políticos, tá? Não é só eu garantir a existência de diversos partidos políticos, que, aliás, a pluralidade de partidos é algo que em muitos estados não acontece, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, só tem 2, e que alguns estudiosos criticam que aqui no Brasil é muito excessivo, gera aquela farra, né, de partidos políticos, legendas muito pequenas, enfim. Mas não é. Então, o pluralismo político, que é fundamento da Constituição, não é exatamente pluralismo do partido político. Eu poderia até restringir essa pluralidade de partidos políticos sem restringir o pluralismo político, tá? A interpretação, né, o entendimento, o alcance que se dá deste fundamento constitucional é mais no sentido de uma liberdade de convicção filosófica política e principalmente participação na política. Tá? O objetivo que busca aqui essa norma constitucional é mais buscar a liberdade de expressão, tá? De convicções políticas, de orientações políticas diversas, então um ambiente de grande diálogo, de grande liberdade de expressão e principalmente de efetiva e ampla participação dos cidadãos na política, não necessariamente através de uma enormidade de partidos políticos, ok? No artigo 2º, a gente tem, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Então, aqui está a ferramenta da separação de poderes como uma das principais ferramentas para a limitação do poder estatal, né? Vamos lembrar que são os 3 grandes pontos das constituições, né? As 3 grandes normas de cunho materialmente constitucional a própria estruturação, né, a própria criação do Estado, dos órgãos estatais, a limitação do poder estatal, ou seja, a regulamentação de como esse poder estatal vai poder ser exercido, e a garantia de direitos individuais. Então, está aqui já a separação de poderes. O poder constituinte originário da Constituição de 88 definiu por 3 poderes, que são os poderes clássicos, né, que a maioria dos estados constitucionais da atualidade né, definem o legislativo, o executivo e o judiciário. E aí, ao longo da Constituição, a gente vai ver a regulamentação, a definição de quais são as funções de cada um desses poderes, quais são as competências. Ao longo da Constituição, nós vamos ver que não, as funções não são assim, só o legislativo legisla, não é assim, o legislativo legisla de forma típica, de forma prioritária, mas é conferida aos outros poderes também uma pequena função legislativa, de forma atípica. Isso acaba permitindo essa harmonia e a independência entre os poderes, e principalmente, que é o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos, é a possibilidade de um poder fiscalizar e, de certa forma, interferir um pouquinho ali na atividade do outro, de forma que eles não sejam totalmente autônomos, né? Eles dependam, essa harmonia significa uma certa a necessidade de coordenação, de complementariedade entre eles.
porque afinal, lembrando que o poder estatal, na verdade, ele é uno, né? Esse poderes, na verdade, são funções, né? Eu tenho um único Estado, um único poder estatal, e eu separo as grandes funções estatais, as 3 grandes funções estatais, para órgãos separados, né? Eles não são poderes em si, eles são, na verdade, instrumentos, né? O legislativo, o executivo e o judiciário são instrumentos de exercício do poder estatal. O artigo 3º traz os objetivos, né? Como que toda a atuação desses 3 poderes, a atuação da União, aqui a União está como a entidade federativa, tá? É a união dos estados e dos municípios. Não é a União enquanto ente federativo, não. É a União como o Estado brasileiro mesmo. E aí todo o poder estatal tem que agir, né? Todas as normas infraconstitucionais, tudo tem que ser lido, interpretado para atingir esses objetivos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, toda a leitura da Constituição tem que estar pautada por esses fundamentos e por esses objetivos. Aqui nós temos claramente metas, né? Algo lá no futuro para ser atingido, mas a Constituição não traz de forma assim totalmente detalhada como nós vamos chegar nesse objetivo, né? A Constituição já traz algumas normas, traz algumas regras para a gente atingir esses objetivos. Isso vai ser complementado pela legislação infraconstitucional, né? Vamos lembrar das normas de eficácia contida e principalmente as normas de eficácia limitada, né? Que essas normas programáticas normalmente têm essa característica de terem eficácia limitada, ou seja, elas dependem que o legislador infraconstitucional venha e complemente aquela norma, defina, regulamente como é que o Estado vai cumprir com esses objetivos, e a gente precisa ainda que o Poder Executivo venha e, às vezes, regulamente a lei, execute aquela lei, né, para que a gente atinja mesmo a efetividade desses objetivos. O artigo 4º fala dos princípios das relações internacionais, tá? A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Ao destrinchar esses princípios aqui das relações internacionais, a gente consegue facilmente fazer uma vinculação aqui com o exercício da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Por exemplo, independência nacional é uma decorrência da soberania. A prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, é uma decorrência da dignidade da pessoa humana, né? A não intervenção, a igualdade entre os estados, é uma decorrência da soberania. Defesa da paz, dignidade da pessoa humana, cidadania, enfim. Aqui são os desdobramentos nas nossas relações internacionais daqueles fundamentos que já são os pilares, os fundamentos da República Federativa do Brasil. E ainda fala, complementa, né? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aqui é a questão do Mercosul, né? Da criação de uma comunidade internacional no âmbito aqui da América Latina. Então, por fim, a conclusão que eu queria fazer, né? Os artigos 1º a 4º traduzem, né? Eles são as grandes normas materialmente constitucionais que a gente tem na nossa Constituição, né? Eles são aquelas normas gerais, extremamente principiológicas, que trazem ali as regras gerais da conformação do Estado brasileiro como uma federação, como um Estado de direito, como um Estado democrático, né? Dividido em 3 poderes, que vão ser independentes e harmônicos. Então, assim, o grosso da criação, da estruturação do Estado brasileiro, a gente consegue extrair ali desses 4 dispositivos constitucionais. Também
a limitação do poder estatal, né? Então, ele já vem limitado pela dignidade da pessoa humana, ele vem limitado pelos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, ou seja, a livre iniciativa está lá, então nós somos um Estado capitalista. Tá? A Constituição de 88 não nos permite ser socialistas, comunistas, etc. Né? Tá escolhido lá, foi um dogma, uma escolha política do nosso PCO pela livre iniciativa. Então, nós somos capitalistas. O que não significa que a gente deixou de lado a questão social, porque está lá também, valor social do trabalho. Né? Está lá o pluralismo político, ou seja, eu preciso garantir a participação dessas pessoas, eu preciso efetivar a participação dos cidadãos, das pessoas na política. Então, a limitação do poder estatal, né, as grandes regras, os grandes princípios de limitação do exercício do poder estatal do Estado brasileiro também já estão ali. E dali eu já consigo extrair direitos individuais, embora eles comecem, né, a ser mais detalhados, fiquem de forma mais expressa a partir do artigo 5º, né, no título 2 da Constituição. Do título 1 eu já consigo extrair uma série de questões, porque está lá fundamento, cidadania, está lá fundamento, dignidade da pessoa humana, está lá fundamento, pluralismo político. Então, a minha participação na política, a minha ampla e efetiva participação na política, já está prevista aqui no artigo 1º. Tá? Ela vem mais detalhada no título 2, que traz as questões eleitorais, de nacionalidade e tudo mais, né? de quem pode ser votado, quem pode votar, mas a base já está aqui. Já está aqui nos fundamentos e objetivos da Constituição. Tá? A liberdade, a igualdade, que vem lá no artigo 5º, já está aqui no artigo 3º. A obrigação de ser livre, uma sociedade livre. Então, o direito à liberdade já está garantido aqui. De ser justo e solidário. Então, o direito à igualdade formal e material já está aqui. Né? Então, aqui, erradicação da pobreza, a impossibilidade de qualquer forma de discriminação já está aqui no artigo 3º. Ok? Então, eu tenho as grandes normas materialmente constitucionais, e que, como nós somos, né, uma Constituição escrita, formal, obviamente, elas também são formalmente constitucionais, estão positivadas lá na Constituição. São normas programáticas, e aí, com relação a qual que é a decorrência, né? Então, são normas de meio ou de fim. Existe um prazo para aplicação? Existe um prazo em que o Estado brasileiro tem que erradicar a pobreza? Reduzir as desigualdades sociais, enquanto se eu reduzir em 1%, eu atingi o objetivo fundamental da República? Se eu tenho que reduzir em 50%, em 80%? Promover o bem de todos. O que seria isso? Né? Então, são conceitos absolutamente indeterminados, absolutamente abstratos, né? São claramente normas constitucionais de eficácia limitada, né? Dependem da atuação do legislador infraconstitucional, dependem da atuação do Poder Executivo para serem efetivadas. Aí é que vem a importância daqueles princípios hermenêuticos, principalmente o princípio da máxima efetividade. Eu tenho que buscar a máxima efetividade desses fundamentos, desses objetivos, mas, assim, eu não tenho um prazo para aplicação deles, né? Eu consigo, vocês percebem, assim, eu consigo exigir individualmente. Eu poderia entrar com uma ação contra o Estado brasileiro e falar que ele, até hoje, decorridos 30 anos da Constituição de 88, a pobreza ainda não foi erradicada. Tem como eu cobrar isso? Eu acho que não, de forma individual, não, né? Eu vou precisar buscar de forma unitária, de forma integrativa, outras normas constitucionais que definem um pouco mais isso, como que o Estado vai tentar erradicar essa pobreza. Eu preciso observar a legislação infraconstitucional e aí eu vou conseguir cobrar, né, de forma mais individual, de forma mais concreta, a atuação estatal através dessas outras normas constitucionais e também das normas infraconstitucionais. Mas aqui, através desses objetivos,
eles vão me dar o norte de tudo, né? De interpretação da Constituição, de interpretação das normas constitucionais e de exigência, né? De pautar a atuação e a limitação do poder estatal, ok? Então, essas são as principais observações que eu gostaria de fazer com vocês com relação a este tema da nossa ementa, que é os fundamentos e objetivos da Constituição. É um tema assim bem curtinho, né? Porque é justamente isso, essa análise apenas desses 4 artigos constitucionais, mas que tem uma densidade, né, constitucional enorme, uma importância enorme para que vocês consolidem, né, e construam esse raciocínio constitucional, esse raciocínio lógico, jurídico, de como interpretar, de como estudar todo o ordenamento jurídico. E acaba, apesar de ser só 4 artigos, né, a gente acaba pensando ali, relembrando o conceito de norma materialmente constitucional, o conceito de norma programática, o conceito os conceitos da teoria da aplicabilidade, eficácia, né? Qual que é a eficácia desses fundamentos, desses objetivos, os princípios hermenêuticos. Então, acaba ali dando um grande apanhado. E eu quero que vocês fixem bastante essa questão do princípio democrático, tá? Dessa questão, dessa vinculação, dessa força normativa, né, da dignidade da pessoa humana, que inclusive traz esse viés contra-majoritário do princípio democrático adotado pela Constituição Federal de 88, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.